Bom dia, povo de Deus, como é que vocês estão? Feliz ano novo, para quem eu não vi ainda, né? Ó, rapaz, tô barbudo mesmo, hein? Um feliz ano novo para quem eu não vi ainda, para quem não me viu esse ano, quer pessoalmente, quer pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse ano. Que 2021 seja um ano de prosperidade, seja um ano de paz, um ano de conquistas e de muitas vitórias em todas as áreas da sua vida. Que 2021 traga para você muita revelação do Cristo, muita presença de Deus e que nós sejamos vitoriosos em Cristo por causa da presença dele em nós. Amém? Quem está por aí? Bom dia, bom dia. Quem está comigo aí? Fala um bom dia. Eu quero meditar com vocês uma palavra que eu estava meditando nela agora há pouco aqui nas Escrituras Sagradas, em João, no livro do apóstolo João, a partir do capítulo 12, versículo de 37 a 43. João, capítulo 12, versículos de 37 a 43. É um pedacinho, um trecho das Escrituras muito interessante, que vai dizer a respeito de como o Senhor Jesus ele era visto e tratado principalmente pelos grandes homens da sua época, pelos contemporâneos da sua época e aqueles que tinham posição. Bom dia, Clebão Barbosa. Clebão é esposo da pastora Andréia, se não me falha a memória, né? Deus abençoe você e sua família. E é interessante porque o Senhor Jesus fez tantos milagres e ele tinha acabado de concluir, né, de fazer o milagre da ressurreição de Lázaro. E é tão interessante que as pessoas creram no Senhor Jesus por causa do milagre que ele fez, um milagre extraordinário. Nós conhecemos um pouco da história, sabemos que Lázaro, que era amigo do Cristo, Jesus amava Lázaro. A palavra de Deus diz que quando Jesus chega no local onde Lázaro estava sepultado, Jesus chorou por causa do seu amigo Lázaro. Jesus também era amigo das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Uma delas, inclusive, né, Maria já tinha lavado os pés de Jesus, já tinha ungido Jesus. Em algum momento ungiu a cabeça, depois ungiu os pés num segundo momento. Então Jesus tinha amizade com essa família, mas Lázaro morreu. E algumas pessoas que observavam a proximidade do Senhor Jesus com Lázaro diziam: se ele fosse tão amigo e se ele realmente tivesse poder, ele não teria permitido que Lázaro morresse. E o Senhor Jesus já fez um caminho contrário. Jesus permitiu, sabia que Lázaro morreria, sofreu com isso como homem que era, porque Jesus era na terra Deus, homem. Então Jesus era homem, tinha sentimentos como o meu e seu, de angústia, de tristeza, de dores. Bom dia, compadre, meu amigo Carlão, lá do Goiás. Deus abençoe a sua vida. Então Jesus sentiu, humanamente falando, a morte de Lázaro. Mas ele disse: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E aí os discípulos ficaram confusos e falaram assim: mas então se ele dorme, Senhor, ele está salvo, está tudo tranquilo, está tudo resolvido. E aí Jesus então descortinou o que estava dizendo ao coração deles e disse: não, na verdade Lázaro morreu. E aí os discípulos ficaram em dúvida a respeito disso: mas espera lá, Lázaro dorme ou Lázaro morre? Não, Lázaro morreu. E os discípulos então ficaram sem compreender o porquê que Jesus então não se antecipou a ir a Lázaro. Mas não é que Jesus disse o seguinte: chegou o tempo da glorificação do meu nome. Até agora eu nada tenho feito para que o meu nome fosse glorificado. Jesus fazia e fez durante muito tempo vários milagres, mas ele não buscava glória de si mesmo. Ele não tinha a intenção de se gloriar. Mas a partir deste momento, Jesus diz: agora é a hora de eu receber a glória que é devida a mim. Porque toda glória era mirada ao Pai, o Filho tinha lá a sua humildade, mas agora era momento do Filho do Homem ser levantado. Ou seja, ele seria crucificado, levantado na cruz. E toda a glória seria para ele. Então ele diz:
eu irei até Lázaro e o ressuscitarei, para que eles possam ver a glória de Deus no Filho. E então Jesus vai até Lázaro e a palavra de Deus diz que quando Jesus caminha, resolve ir até Lázaro, já havia passado 2 dias do sepultamento de Lázaro. E da onde Jesus estava até o caminho, o lugar onde Lázaro estava sepultado, na cidade de Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro, passou-se mais 2 dias. Então Jesus chega 4 dias após a morte de Lázaro. E a palavra de Deus diz que quando Jesus vai chegando, antes de entrar na aldeia onde eles viviam, propriamente dito, uma das irmãs, Marta, se antecipa e sai correndo ao encontro de Jesus e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não havia morrido. Meu irmão não haveria de ter morrido. E Jesus então diz a ela: se creres, verás a glória de Deus. E ela diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Quando ela confessa que eu creio que tu és o Cristo, ela está confessando: eu creio que tu és o ungido, o escolhido, o enviado de Deus e que tudo podes fazer. Então Marta confessa isso. Então Jesus avança para dentro da aldeia de Betânia para ir também agora ao encontro de Maria. E Maria então agora, percebida de que Jesus chegou no local onde estava, também corre ao encontro do Senhor Jesus e repete a mesma palavra: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não havia morrido. Mas compreenda, há projetos na sua vida, há momentos na sua vida que sim, Deus permite que algumas coisas morram. Deus permite que algumas coisas se frustrem, não dê certo. Para quê? Para que a glória de Deus seja maior sobre a sua vida. Se você tem buscado coisas, se algumas coisas na sua vida não têm dado certo, aparentemente aos seus olhos, compreenda, mesmo que já tenha passado 4 dias da morte de alguma coisa na sua vida, Jesus é o Cristo de Deus. Ele é o ungido de Deus e ele tem poder para restaurar, trazer à vida aquele que morreu. Aquilo que está morto, aquilo que já cheira mal, como disseram elas. Senhor, quando ele chegou e disse: remova a pedra, ela disse: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias que ele está morto. E é intencional a visita de Jesus depois do 3º dia, no 4º dia, num período em que verdadeiramente o corpo já está em decomposição. Por quê? Porque era comum, não é incomum por vezes, que um cadáver, às vezes, ele pode entrar num processo de dormência do corpo, que é conhecido como catalepsia, se não me falha a memória, a forma de expressão da palavra, cataléptico. O cataléptico é quem? É aquele que para todos os seus sinais vitais, mas que depois ele ressurge. Muitas pessoas foram sepultadas por vezes e depois, por algum motivo de exumação do corpo, perceberam que essas pessoas elas estavam vivas. Elas tentaram, cavar o caixão ali. Então, daí veio a ideia de velório. Bom dia, Eliana. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Maria de Lourdes, o Carlão que está por aí. Então, a ideia de fazer velório também veio dessa premissa de que algumas pessoas sofrendo dessa doença, chamado catalepsia, se eu não me engano, cataléptica, eu sei que a palavra é cataléptica, é a pessoa que vive isso. Palavra difícil de falar, mas o que acontece? Os órgãos, os sinais vitais param, mas depois ressurgem. Então a ideia de fazer velório surgiu justamente com essa ideia da possibilidade de, no período em que a pessoa está sendo ali velada, ela poder ressurgir o fôlego de vida. É claro que é muito raro, não acontece com frequência, mas acontece. E então Jesus, para quebrar todo o entendimento, porque os gregos romanos tinham essa visão de que o homem podia voltar à vida até o 3º dia da sua possível morte, Jesus então chega no 4º dia. E daí você vai compreender por que Jesus aparentemente se atrasa, se bem que Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado na sua vida. Talvez há projetos na sua vida que você está aflito,
ou está pensando, fala, Jesus está atrasado, eu estou nos últimos minutos. Compreenda, querido, Jesus nunca chega atrasado na sua vida. Se ele ainda não se antecipou ao seu projeto, é porque talvez o seu projeto não glorifique o nome dele. Precisamos ter esse cuidado, essa primícia de que aquilo que estamos fazendo precisa glorificar o nome do Pai. Então Jesus chega no quarto dia intencionalmente, e as irmãs de Jesus então dizem, Senhor, o corpo já cheira mal. E Jesus disse, eu te disse que se creres verás a glória de Deus. E Jesus então diz, remova a pedra. E a multidão, havia uma plateia, porque Jesus tinha chegado ali novamente em Betânia, e havia uma multidão, porque pessoas acompanhavam o velório, vamos dizer assim, o luto da irmã de Lázaro, Marta e Maria, das irmãs de Lázaro. E então aquelas pessoas, aquela multidão de pessoas, havia um público de pessoas qual era necessário estar ali para ver o milagre de Jesus. Então Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E então aquele que estava morto revive e sai. E a palavra de Deus diz que ele estava ligado por ataduras, tanto nas tuas mãos quanto nos teus pés. E no seu rosto havia um lenço cobrindo o seu rosto, que era a forma deles prepararem o corpo para o sepultamento na época de Jesus. Então ele estava atado, como uma múmia, vamos dizer assim. E a palavra de Deus diz que então quando Lázaro ressurge ali na boca do túmulo, ali, né, daquela pedra, daquela caverna onde eles eram sepultados, Jesus então dá uma ordem, desatai-os e deixai-o ir. Olha que coisa interessante, Jesus acabou de ressuscitar um homem chamado Lázaro. E por que ele já não veio desatado? Porque o milagre da ressurreição vem do Senhor Jesus, que é o Cristo. Mas a partir da ressurreição, há uma necessidade de nós intervirmos no milagre com a nossa participação. Jesus poderia ter dito, Lázaro ressuscite, e as ataduras caíram instantaneamente e Lázaro andasse. Mas Jesus necessitou, se podemos dizer assim, da intromissão, também da participação humana no milagre. Todo milagre tem a participação humana. Se você não é capaz de produzir o milagre em si, a você, a mim, compete o quê? Crer no Senhor Jesus, dar passos em direção a este milagre. Então Jesus dá uma ordem, desatai-o e deixai-o ir. A multidão, aqueles que participaram do milagre, Jesus diz, desatai-o, participem do milagre, desamarrem as ataduras. E ao morto que agora ressuscitou, Jesus disse, deixai-o ir, ou seja, caminhe a sua caminhada. Então Jesus ele é capaz de fazer o teu milagre. Jesus é capaz de ressuscitar aquilo que estava morto dentro de você, se for para a glória de Deus. Compreenda isso, querido. Nem tudo que são planos seus são planos do Senhor para a sua vida. Nem tudo aquilo que você pensa por bem é bem para a glória de Deus na sua vida. Então, se tem projetos que são apenas do seu coração, não são projetos do coração de Deus, eu preciso te dizer, provavelmente esses projetos não vão se cumprir, porque a palavra de Deus diz, há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de bem, mas são caminhos de morte. E Deus sabe o que é melhor para você. Então talvez por muitas vezes nós temos desejado projetos segundo o nosso coração, mas se não são projetos que vão glorificar o nome de Deus, Deus por certa forma vai tentar frustrar esses projetos. Mas voltando para o cerne da nossa mensagem, que é crer e confessar Jesus. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo crer no Cristo. Muitas pessoas dizendo que acreditam em Jesus Cristo. Mas acreditar em Cristo, até o diabo acredita. E a palavra de Deus diz que ele crê e treme diante do nome de Jesus. Ele crê e treme diante de Jesus. Diz que até mesmo os demônios creem em Jesus e se sujeitam a ele. Agora, nós precisamos crer e confessar Jesus Cristo. Como está escrito em Romanos, no capítulo 9, se com a tua boca confessares e com o teu coração crer, porque você crê no coração e confessa com a sua boca, aí será salvo. O que está ensinando para nós aqui? Não basta você acreditar no teu coração, se a sua boca não confessar.
Confessar como, Cristiano? É falar que eu acredito em Jesus? Não. O seu testemunho proferido pela sua boca, a sua boca precisa testemunhar. Aquilo que sai da sua boca precisa testificar aquilo que você diz que crê, que é o Cristo. Porque olha como diz as Escrituras. Em João capítulo 12, 37 vai dizer o seguinte, olha a narrativa. Depois da ressurreição de Lázaro, continuando o texto, diz assim, ó. E embora Jesus tivesse feito tantos sinais na sua presença, eles não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, olha as contradições de Jesus. Não, né, a forma de Jesus trabalhar às vezes era contraditória. Citando o texto de Isaías, diz assim, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, eles não podiam crer, porque Isaías ainda lhe disse, cegou-lhes o entendimento e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e nem se convertam e sejam por mim curados. O profeta Isaías, ele profetizou isso, ele disse o seguinte, há pessoas que veem com os olhos, mas não vão enxergar. Eles vão ouvir com os ouvidos, mas isso não vai descer no coração. E isso vem da parte de Deus. Que coisa controversa, maluca, mas de quem? A quem é direcionada essa palavra? Como assim? Que Jesus disse, Senhor, quem creu na nossa pregação, se foi pregado Cristo, porque há pessoas que não se converterão, porque há pessoas que ouvirão a mensagem, mas essa mensagem não descerá para o coração. Duas premissas. Primeiro, há pessoas que o Senhor, que conhece todas as coisas, conhece todos os dias, antecipadamente já sabe. Pessoas que nunca se converterão. E segundo, a mensagem de Isaías está sendo profetizada para um povo específico. Para quem? Para o povo de Israel. Por quê? Porque era necessário que o povo de Israel, sim, o povo escolhido por Deus, era necessário que esse povo, por um período, por um tempo que perdura até os dias de hoje, rejeitasse Jesus o Cristo. Por quê? Você não está entendendo? Por quê? Por amor de mim e por amor de você. Sim, eu vou repetir. Era necessário que o povo escolhido de Deus rejeitasse o Cristo por amor de mim e de você. Porque nós, do Ocidente, somos considerados, biblicamente dizendo, gentios. Nós somos o povo gentílico, povo que não foi necessariamente, num primeiro momento, escolhido por Deus. Porque o povo escolhido por Deus é o povo de Israel. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, disse, cegarei o entendimento daqueles, para que esses sejam alcançados. Então a palavra de Deus diz assim que ele veio, né, Jesus, João diz isso, ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Por que que os israelenses, por que que o povo de Israel, na sua maioria, não aceitam Jesus, esse que já veio e morreu na cruz, como sendo o Cristo de Deus? Eles ainda esperam a vinda de Jesus, porque Deus cegou-lhes o entendimento por um período, está escrito lá em 1 Coríntios a respeito disso, para que nós pudéssemos ser alcançados através da fé. E nós fomos enxertados na videira verdadeira, como sendo Israel de Deus, chamado através da pessoa de Abraão, o pai da fé. Porque eles viram e testificaram a presença de Deus, o Cristo ressurreto andando sobre a terra. E nós não o vimos, mas nós cremos. E a palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados, mais do que eles, somos bem-aventurados e felizes, porque nós, não vendo, mas cremos. Então essa é a bênção de Abraão para nós. Por isso Abraão é o nosso pai. Abraão é o pai da fé, porque Abraão creu sem ver o Cristo. Abraão viu o dia do Senhor, diz a palavra de Deus. Jesus disse, Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou nesse dia. Então a fé de Abraão é a fé que tem em nós, que não vimos, mas cremos. Nós vimos o dia do Senhor. Então a palavra de Deus diz que eles não se convertem para não serem por Jesus curados naquele momento.
E aí continua dizendo, isto disse Isaías porque ele viu a glória do Senhor e falou a seu respeito. Olha aqui no versículo 42, se atente por isso. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Olha que coisa interessante. Eles testificaram do Cristo. Olha o que está escrito. Este é o cerne do nosso texto. Contudo, muito dentre as próprias autoridades, os homens de autoridade daquela época, creram em Jesus. Mas está falando que não creram? Espere um pouquinho. Eles creram em Jesus, mas... esse mas vai fazer toda a diferença. Mas, vírgula, por causa dos fariseus, não o confessaram. Não o confessaram. Não tinham coragem de assumir. Eles acreditaram no Cristo porque viram os milagres, viram os sinais que ele fez, mas eles não confessaram. Por que eles não confessavam Jesus? Para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você sabe que eu conheço muitas pessoas, inclusive familiares meus, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, ainda que acreditam na sua obra, acreditam no Senhor Jesus, invocam o seu nome. Por quê? Porque têm escolhido mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eles creem, eles creram, mas por causa dos fariseus, eles não confessaram para não serem expulsos da sinagoga. O que nós podemos trazer por aplicação dos nossos dias? Muitas pessoas dizem que crê no Senhor Jesus. Eles acreditam. Alguns têm até um crucifixo para mostrar a sua fé. Outros têm uma imagem de escultura, um santo ali, né? um ídolo pregado na sua parede. Outros têm um adesivo no seu carro. Tudo isso, de alguma forma, remete que eles acreditam no Cristo. Mas eles não o confessam. Eles não testemunham a respeito do Cristo. Por quê? Porque as suas vidas, elas não direcionam isso. Porque Jesus disse, aquele que diz que crê em mim e não obedece os meus mandamentos não tem parte comigo. Então não adianta você ter um adesivo do carro, não adianta você ter um crucifixo no pescoço, né? Tem uns mano e uns meninos aí, novo, né? Umas correntonas no pescoço, umas cruzes desse tamanho. Mas o cara é só maldade, só faz nhaca. Então quer dizer, crê, mas não confessa, porque o confessar aqui não é somente dizer com a boca, sim, é dizer com a boca, mas a respeito de um testemunho de vida pessoal. Não se engane você, não se engane pelo fato de você dizer que crê em Cristo, que você está fazendo alguma obra, porque presta atenção, se você diz que crê no Cristo, mas o seu testemunho de vida não condiz com isso, você está envergonhando o Evangelho de Cristo. Então dá licença. Essa que é a verdade, querido. Para com isso, não se engane. Porque diz assim, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Mas, o problema aqui é sempre o mas, por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Você sabe que tem muita gente que diz que crê em Jesus, mas por causa das coisas do mundo, mas por causa da bebidinha, mas por causa do cigarrinho, mas por causa da maconhinha, mas por causa da farinha, mas por causa do monte de coisa, não confessam, não têm testemunho de vida, não conseguem viver uma vida com Jesus, ou seja, enganam a si mesmo. Então, aqui o exemplo é que por causa dos fariseus e para não serem expulsos da sinagoga, ou seja, estavam mais preocupados com a sua posição diante da sociedade do que verdadeiramente seguir e confessar Jesus. Por isso que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu vou repetir, aquele que quiser vir após mim, ou seja, que quer dizer que é meu discípulo, precisa, necessariamente passa por isso. Negue-se a si mesmo, negue-se às suas vontades, negue-se ao desejo do cigarro, ao vício da droga, da bebida, da mentira, do engano, do roubo, do furto, do que sei lá que seja o pecado que você está confesso. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Do que Jesus está falando? Cruz significa morte. Então eu preciso morrer para mim mesmo para ter uma vida com Cristo. Eu vou repetir isso. Eu morro para mim mesmo para ter uma vida com Cristo. E como que eu morro para mim mesmo, Cristiano? O sinal de que eu estou começando um processo de morte para mim mesmo, para viver uma vida com Cristo, começa através do batismo.
do batismo. Sim. O que é o batismo, Cristiano? Tem muita gente, por exemplo, eu tenho uma amiga lá de Sertãozinho que falou: Cristiano, me ajuda, eu preciso entender sobre o batismo. Eu fui batizado na igreja católica, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso me batizar de novo? Claro que precisa. Por quê? O que é o batismo? O batismo não é um momento apenas em que quer os seus pais, os seus padrinhos, alguém pega uma criança, derrama água sobre a cabeça dela, fala que está batizado em nome do Pai e do Filho e as coisas estão resolvidas. Não. O batismo não pode ser feito em crianças, por quê? Porque a pessoa, o ser que está sendo batizado precisa ter consciência do que é o batismo. Você sabe o que é o batismo? Eu vou te explicar agora. É você ter consciência de que a sua vida é de pecado e através do arrependimento, da sua consciência de que você é pecador e de que sem a pessoa de Jesus você não pode ser salvo, conscientemente, então você toma uma decisão. Que decisão é essa, Cristiano? De morrer para as coisas do mundo e viver para as pessoas de Cristo. Aí eu te pergunto, uma criancinha tem condições de tomar essa decisão? De forma nenhuma. E outra coisa, a decisão de um pai e de uma mãe, com ali a colaboração de um padrinho, pode financiar a vida de uma pessoa e determinar que ela, através da confissão dos seus pais e dos seus padrinhos, vai se tornar um servidor de Jesus? De forma nenhuma. Então o batismo de criança nada serve. Para nada serve. Não faz mal, mas também não faz bem. Não serve para nada. Então a necessidade de arrependimento. Porque disse Jesus, quando João o Batista, aquele que batizava, começou o caminho da pregação, ele começou batizando. Mas ele não simplesmente batizava quem chegava lá e não batizava crianças. Ele batizava pessoas adultas e falava assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então primeiro eu preciso me arrepender. Batismo começa no arrependimento. Arrependimento de quê? Eu sou uma pessoa tão boa. Arrependimento da sua separação de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Então a partir da minha consciência de que eu estou separado de Deus por causa dos meus pecados, eu me arrependo. E então eu, arrependendo-me do meu pecado, eu me coloco nas águas do batismo. Qual é a simbologia das águas do batismo? Quando eu me deito, quando eu sou deitado nas águas, significa que eu estou sendo sepultado de forma consciente. Presta atenção nisso. Sepultado nas águas do batismo, eu estou me deitando como que sendo morto, sepultado para o pecado e renascendo para uma vida nova de consciência, de confissão de que Cristo agora é o meu Senhor. Por isso disse, muitos creram, mas não o confessaram, porque crer em Jesus, muitos creem. Crer em Jesus, eu repito, até o diabo crê e treme na presença de Deus. Agora, o que é confessar? Confessar é ter testemunho de vida condizente com aquilo que você diz que crê. Querido, é incoerente a vida dos ditos cristãos que diz que confessam a Jesus, tem até lá as suas programações religiosas, vão na missa, vão nos cultos, mas não tem testemunho de vida, não faz sentido nenhum. Então, na verdade, você nunca se arrependeu dos seus pecados, porque crer no Senhor Jesus, tomar consciência do que é batismo, o batismo não significa que você será um santo agora, que não há possibilidade nenhuma de você pecar. Não, mas significa que no mínimo você vai se esforçar em cada atitude sua para não pecar. Então pelo menos há uma vigilância no seu coração e um compromisso de confessar aquilo que você diz que crê. Porque é incoerente nós sermos cristãos, seguidores de Cristo, e termos uma vida de promiscuidade e de pecado. Então o que é o batismo, Cristiano? O batismo é a consciência de que sem Jesus eu não poderei ser salvo. E a partir disso, numa decisão pessoal, totalmente racionalizada, eu resolvo me arrepender dos meus pecados. Sou batizado e quando eu ressurjo como Cristo, foi morto, ficou 3 dias sepultado e depois ressurgiu para que a glória do Pai pudesse estar sobre a vida dele. Então isso é a nossa necessidade. Então nós precisamos sim crer no Senhor Jesus, mas precisamos confessar. Eu não estou confessando Jesus porque prego.
Eu não confesso Jesus somente com a minha boca. A minha boca é um dos instrumentos, talvez o pior deles, o mais difícil de ser doutrinado a respeito do que é confessar Jesus. Confessar Jesus diz a respeito de todo o seu modo de vida. Você confessa Jesus quando no seu trabalho você é honesto. Você confessa Jesus quando você, estando na idade da faculdade, sendo jovem, você não entra no mundo da bebedeira, das drogas, você não entra no mundo ali de contar mentiras, de tentar ser seduzido por coisas. Isso é confessar Jesus. Confessar Jesus, aqui a palavra confessar tem mais significado de testemunho de vida do que qualquer outra coisa. Porque falar de Jesus, se você ensinar um papagaio, ele vai falar também. Se ensina um papagaio, aqueles louro verde, a fazer uma oração, uma prece, ele vai aprender e vai fazer também. Ensina ele a cantar um louvor, ele vai cantar também. Então, confessar muito pouco tem a ver com a boca. De preferência, que nós possamos confessar Jesus de boca fechada. Se nós não falássemos, seria até melhor para nós, porque se tem um instrumento que nos faz pecar é a boca. Então, se nós pudéssemos confessar, nós devemos confessar Jesus com a boca fechada, com as nossas atitudes. Quais têm sido as suas e as minhas atitudes? É disso que nós precisamos pensar. Então esses homens creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, por causa do sistema do mundo, para se encaixar naquilo que a sociedade acha que é o melhor, eles não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Então é muito forte. E eu vou terminar dizendo assim, e a palavra de Deus continua. Em João 12:44 diz assim, e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas crê naquele que me enviou. Então tem que crer, quem crê em Jesus, crê em Deus. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então como que Jesus está em você e você permanece em trevas? É incoerente, não tem cabimento um negócio desse. E diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, olha, é o que eu estou dizendo, se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, ou seja, não praticar, não fazer, eu não o julgo. Olha que coisa interessante, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Jesus veio como o salvador do mundo. Mas pera lá, se o cara não praticar as palavras de Jesus, então ele não vai ser julgado? Ah, vai. Jesus está falando que ele mesmo não vai julgar. Ele veio para salvar, mas alguém vai julgar. Quem vai julgar? Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe o quê? As minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido. Eu vou finalizar com isso aqui. Quem que vai julgar a cada um de nós? Aqui, a própria palavra. Se nós rejeitamos o que está escrito na mensagem, nós rejeitamos o Cristo. Se nós não acreditarmos nas palavras desse livro, nós estamos rejeitando o Cristo. Se nós não acreditarmos nas palavras desse livro, nós não temos condições de sermos salvos. Por quê? Porque rejeitar a palavra é rejeitar a salvação. Quem vai nos julgar? Jesus não, Jesus veio para nos salvar. Mas como que eu posso ser salvo? Através do entendimento do que está escrito nesse livro. Como eu disse, não adianta você crer em Jesus, falar que acredita em Jesus, se você não confessa a Ele com a sua palavra, com o seu testemunho de vida. E como que nós vamos saber o que fazer? Qual é o caminho, Cristiano? Qual é a receita? Está aqui, Nossa, mas eu preciso conhecer todas essas palavras? Seria bom. Mas se você não conseguir conhecer todas as palavras, pelo menos uma você precisa conhecer. Crer no Senhor Jesus e confessar através do seu testemunho de vida que você crê. E como que eu confesso? Vivendo a vontade do Pai. E como que eu vivo a vontade do Pai? Me voltando para as Escrituras. Você é peça, você é como um instrumento de um fabricante. Quem é o fabricante? É Deus. Todo produto criado por alguém, nós temos isso como base na Terra, e eu finalizo com isso. Todo produto que é criado por alguém, por vezes é um bom projeto. Os carros cada vez mais modernos, nós temos televisores cada vez mais modernos, celulares cada vez mais modernos. Mas para o bom uso desses aparelhos, dessas criações, nós precisamos do manual de instrução. O melhor uso da nossa vida a Deus está contido neste manual. Receba a palavra de Deus, guarde no teu coração, pratique-a,
Porque não adianta guardar só para mim. Eu preciso praticar, eu preciso confessar, eu preciso testemunhar a respeito daquilo que aprendi para o mundo. E então eu serei sal e luz da terra, como está escrito. Então a questão é, nós cremos em Cristo? Que bom, o diabo também crê. Qual é o que difere nós então do diabo e dos seus demônios? A nossa confissão, o nosso testemunho de vida. Através de como vivemos, da maneira em que vivemos, nós verdadeiramente ou glorificamos o nome de Deus ou nós denegrimos o nome de Deus. Vamos pensar a respeito disso. Que 2021 seja um ano de confissão, seja um ano de testemunho de vida, para a minha e para a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que o Senhor de toda a terra e que o Espírito Santo de Deus, que paira sobre toda a terra, nos ajude a termos um bom testemunho de vida, para que através do nosso viver, muitas pessoas possam desejar o Cristo que em nós habita. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém e graças a Deus.